1 Reis, capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. 19. Quero ler com você a partir do verso 7. Amém? Glória a Deus. Para que você entenda essa palavra, o capítulo 19, ele é o capítulo que dá continuação ao que Elias, o profeta Elias, fez lá no Monte Carmelo. Amém? No Monte Carmelo, no capítulo 18, ele desafia os profetas de Baal, né, os 400 profetas de Baal, e se não me engano 450 profetas ou sacerdotes de Aserá. Então não foram só 400, como muita gente acha. Foram na verdade 850, né, servos do capeta que foi desafiado por um único homem. Amém? No Carmelo, a primeira coisa que Elias fez, ele se encontrou com o povo de Samaria, o povo de toda aquela região ali, né, que tinha vindo exatamente por causa do profeta, porque ele estava naquele lugar. E o profeta Elias, ele olhou para o povo e disse assim: até quando cocheareis entre dois senhores? Se Deus é Deus, serviu. Mas se Baal é Deus, serviu então. E a Bíblia diz que quando Elias disse isso para o povo ficou o quê? Quem lembra? O povo ficou calado. E a Bíblia diz que quem cala, a Bíblia diz, o ditado, o velho deitado diz que, quem cala, consente, sabe, consente. É cômodo, né, ficar quieto, é cômodo se calar, é cômodo não tomar partido, é cômodo não fazer aliança, né, quando a pessoa está atrás somente dos seus interesses, é cômodo não fazer aliança. Porque quando você faz aliança, não são mais os teus interesses que estão em evidência, mas é o interesse comum entre você e com quem você fez aliança. Amém? Não são somente os teus interesses. E o povo ficou quieto diante do profeta Elias. Depois dessa proposta, depois dessa fala, ele ficou quieto, todo o povo ficou quieto. Aí Elias pegou e disse assim: então vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer um novilho, né, eu trago um, e os profetas de Baal, junto com os sacerdotes de Aserá, vai trazer um também. E nós vamos levantar um altar, vamos oferecer um sacrifício ao nosso Deus. Eu ofereço ao Deus que eu sirvo, e eles oferecem a Baal. E há de ser que aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Amém? E o povo, quando ouviu essa história, ficou o quê? Contente, gostou da ideia. Gostou da ideia. Por quê que eles gostaram da ideia? Porque tirava deles a responsabilidade de decidir quem era o Deus verdadeiro. Tirava das costas dele a responsabilidade. Então, peraí, quem responder com fogo é o Deus verdadeiro. Então, eu não tenho que decidir isso aqui. Não tenho que decidir. Então, o povo gostou. E o povo gostou por quê? Porque o povo gosta de ver poder sendo manifesto.
O povo gosta de ver coisa, gosta de ver graveto pegar fogo, gosta de ver capim pegar fogo, né? Tem um monte de crente que gosta de orar no monte porque eles querem ver isso daí. Né? Eles vão orar no monte, aí eles voltam de lá contando que viram borboletas flamejantes, né? Voando. Que viu... aí se vê uma estrela cadente, então, meu irmão, aí Jesus voltou para ele. Então tem um povo que gosta de poder, gosta de ver poder, gosta disso. E esse povo estava esperando isso. E a Bíblia diz o seguinte, que eles fizeram, e para resumir a história, no final de tudo, eles clamaram, os profetas de Baal, se bateram, se chibatearam, se cortaram, né, se jogaram no chão, se sujaram, né, fizeram um monte de coisa, porém, nada aconteceu. Aí, quando foi a vez de Elias, né, o que acontece? Presta atenção, porque isso já faz parte da palavra. Amém? Aí, quando foi a vez de Elias, a primeira coisa que Elias fez, ele restaurou o altar. Amém ou não amém? Restaurou o altar. Elias restaurou o altar. Amém? Isso é importante, porque tem gente que busca Deus sem restaurar o altar. Tem gente que ora sem ter altar. Tem gente que quer oferecer sacrifício sem ter altar. Tem gente que está na igreja, mas não tem altar. Tem gente que é crente há muito tempo, mas não tem altar. Tem gente que acha que é alguma coisa, mas não tem altar. Então o altar precisa ser restaurado. A primeira coisa, precisa restaurar o altar. Amém? Restaurar o altar. Aí Elias restaurou o altar. Aí ele pegou, colocou a lenha, pegou o novilho, cortou e colocou em cima. Mas o novilho não era um sacrifício tão bom assim, tão valioso assim, para se oferecer para alguém tão importante como Deus. Então o que ele disse? Fazer em volta do altar uma valeta, uma vala. Aí depois que eles terminaram, aí eles falaram, agora traz, né, jarros, vasilha cheia de água e joga em cima. Tem muito crente que acha que Elias estava com deboche, dizendo, falou, eu vou mostrar tanto que Deus é verdadeiro, que molhar Deus manda fogo e queima. Não, não era isso. Não era isso. Ele estava colocando algo muito precioso, fazia 3 anos e meio que não chovia naquele lugar. Não tinha água para beber, não tinha água para tomar banho, não tinha água para os animais. Pessoas morriam de fome e de sede todos os dias. Mas Elias pegou e falou assim, vai pegar água e jogar em cima do altar. Por que ele pediu para jogar em cima do altar? Porque era a oferta mais preciosa daquele momento. Aí você vê, Elias trazendo uma oferta dessa para o Senhor e gente com dó de dar de 50 centavos de oferta. Elias mandou jogar uma vez, mandou jogar 2, mandou jogar 3 vezes. Até que tudo tivesse bem molhado e o rego, a valeta, a vala ao redor do altar estivesse cheia, transbordando. Aí, ele olhou para o céu e orou, Senhor, responde-me. E a Bíblia diz que veio o quê? Fogo do céu. E o fogo do céu, o que fez o fogo do céu? Consumiu o quê? O novilho, a lenha, as pedras do altar e ainda lambeu a água que tinha se espalhado por todo lugar. Por que lambeu a água? Porque a oferta tinha sido dada para o Senhor. E quando é dado para o Senhor, ele pega tudo. Entende? Não queima só no lugar, ele queima tudo. Tudo, até o que tinha espalhado, tinha dado para ele. Então a oferta, a água, o fogo lambeu tudo. Recolheu tudo, porque era a oferta dado para o Senhor. Amém? Terminou isso daí, Elias matou todos os profetas de Baal e os sacerdotes de Aserá.
Depois, ele saiu correndo, encontrou Acabe e disse assim: apressa-te, come e bebe, porque eu já ouço que um barulho de abundante chuva. Fazia 3 anos e 6 meses que não chovia. E Acabe foi para casa, porém Elias foi para o cume de um outro monte, junto com seu discípulo, e lá ele se ajoelhou e começou a orar. Para quê? Senhor, tu ouviu o que eu falei para o rei? Eu disse que ia chover. E agora? Senhor. Aí ele pegou e chamou seu discípulo e disse: vá lá e olha para a banda do mar. E ele foi e voltou e disse: não tem nada. Aí ele, quando voltou, falou isso. Elias disse: volta lá quantas vezes? 7 vezes. E ele foi as 7 vezes enquanto Elias orava. Na 7ª vez ele voltou dizendo: não tem nada no céu a não ser o que? Uma do tamanho da palma da mão de um homem. Sabe como que ele mediu? Está lá longe, ele fez assim. Ó. É do tamanho da palma. Mas realmente era do tamanho da palma? Não, ele estava enxergando que era, mas não era. E ele veio, correu, falou para Elias. Elias foi, correu atrás de Acabe e disse: vai embora, senão a chuva te pega. E ele foi. E a chuva veio. E acabou a seca daquele lugar. Porém Elias, homem ungido, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, sabe o que ele esperava do povo de Israel? Ele esperava que o povo se voltasse para Deus e esquecesse os ídolos. Decidisse, respondesse aquela pergunta. Sabe aquela pergunta, aquela primeira pergunta? Que ele disse: se Baal ou é Deus, serviu. Mas se o Senhor é Deus, servi Ele. Vocês têm que deixar de cochear entre os dois senhores. Vocês vão ter que ter aliança com alguém. Porém o povo, apesar da chuva, apesar do fogo, não se voltou para o Senhor. E quando não se voltou para o Senhor, apareceu Jezabel, a bendita Jezabel, que é um espírito das trevas, traiçoeiro, que você não pode dar as costas. Jezabel é uma potestade que age dentro das igrejas para quê? Para fazer o povo ficar igual aquele povo lá de Israel. Para fazer o povo ficar cocheando entre os dois senhores. Para fazer o povo não se decidir. Para fazer o povo não ter aliança. Para fazer o povo ter aliança somente com seu umbigo e com nada mais. Jezabel mandou falar para Elias: amanhã, a esta hora, Elias, eu vou fazer contigo a mesma coisa que tu fez com os meus profetas e com os meus sacerdotes. Sabe o que Elias fez? Elias correu com medo. Foi embora. Andou um tempo, parou. Depois mandou seu discípulo embora e seguiu sozinho. Ele dormiu debaixo de um zimbro. Aí, no versículo 7, que é onde eu pedi para você abrir, diz assim: o anjo apareceu para ele uma vez, né? Deixa eu ver aqui. Um anjo apareceu para ele. Vamos ler a partir do 4, diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o quê? A morte. Por que ele pediu a morte? Ele pediu a morte porque Deus não fez o que ele esperava que fizesse. Ele queria que Deus convertesse o coração daquele povo. Mas não aconteceu. Então ele pediu a morte.
Ele começou a olhar para as situações, começou a pedir a morte. Olha só. E disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava o quê? Pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e fez o quê? Bicho preguiçoso. Ele fugiu, pediu a morte. E quando Deus mandou um anjo lá preparar comida para ele, querido, você sabe o que é isso? Que privilégio que é esse? O próprio Deus preparar comida para você. Você está dormindo e quando você acordar, o anjo do Senhor está ali dizendo: está aqui o que eu preparei para ti. O que Deus estava fazendo para ele era o seguinte: ele falou assim: não, você não precisa morrer, cara, porque eu estou cuidando de você. Pode ficar tranquilo. Você tem propósito. Você tem propósito. Você tem propósito. Então você não vai morrer. Eu estou cuidando de você. Estão te ameaçando, pode ficar tranquilo. Querido, quando você habita na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você descansa. Na minha Bíblia, nesse mesmo texto, diz assim: 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. Você não precisa temer as setas que rondam ao meio-dia. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. E quem é que arma o laço do passarinheiro? É quem se levanta contra você. Pode ficar tranquilo, querido. Você não tem que ter medo do rugido. Você tem que ter medo da mordida. Mas enquanto tiver rugido, enquanto o cachorro está latindo, você não tem que temer. Porque enquanto o cachorro está latindo, eu mesmo penso assim: o cachorro está latindo, está longe de mim. Se ele parou de latir, ou ele está perto, ou ele foi embora. Então, enquanto está latindo, você está seguro. Então, não precisa temer. Não precisa. E o anjo do Senhor apareceu para ele. Ó, eu estou te alimentando. Mas ele comeu, né? E o que ele fez? Deitou de novo. Mas aí o anjo do Senhor insistiu com ele no verso 7. E disse assim: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te. Tinha mais peixe, tinha mais pão e mais água lá. Levanta-te, come, porque muito comprido te será o quê? O caminho. Fala para a pessoa que está do teu lado: fala, levanta-te. O teu caminho é comprido. Amém? Fala para ele assim: para de mimimi. Para de coçar suas feridas. Para de ficar com medo. Come o que Deus está te dando. Amém ou não amém? Come o que Deus está te dando. Come o que Deus está te dando. Ou você está assim, ou recebendo a comida que Deus está te dando, e você está... É o crente pá. Você sabe qual que é o crente pá? É o que recebe a palavra e ele... Tá. Ele joga para todo mundo. A palavra serve para todo mundo, menos para ele. O alimento sacia a fome do irmão do lado, sacia a fome de quem não vê, mas a dele não. Ele não aceita a palavra. Por quê? Porque ele já tem o seu conceito formado. Então o anjo disse para ele: porque muito comprido te será o caminho. Então levantou-se, verso 8, pois comeu e bebeu
né? E com a força daquela comida caminhou quantos dias, querido? Oh, aleluia! Essa comida aí, querido, tinha a mesma unção da roupa do povo no Egito. A mesma unção. Lá, lembra do povo? A geração cresceu no Egito e a roupa crescia com o corpo. A comida que ele comeu deu para 40 dias. Ele andou 40 dias com a força daquela comida. E ali, aí olha só, 40 dias e 40 noites até, qual é o nome do monte? Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, olha que coisa maravilhosa, o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Pergunta para essa pessoa que está do lado, o que fazes aqui? Fala o nome dele. O que fazes aqui? O que fazes aqui? Veio a palavra do Senhor para você e Deus está perguntando para você hoje. O que você faz aqui? O que você faz aqui? E ele disse, essa será que vai ser a mesma resposta sua? Ele disse assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Nossa, que menino aplicado. Porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei o quê? Coitadinho do bichinho, né? Ficou sozinho. E buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse, o que Deus disse para ele? Sai para fora. Aí ele continua dizendo, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Olha o que Deus disse para ele. Né? Ele, aplicado como, né? Está dizendo, olha, eu fiquei sozinho, matar todo mundo, só eu que te sirvo na face da terra. Né? Ele estava esquecendo que tinha um discípulo com ele que ele mandou embora, que era profeta também. E mandou embora, ele mandou. Mas agora ele está falando para Deus, eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho. E Deus está perguntando para ti, é exatamente isso, querido. O que você faz aqui? O que você faz aqui? Como que você está se vendo? Você é o coitadinho? Você já trabalhou tanto para Deus assim que você... Né, que Deus tem que olhar para você e falar o que seria da terra sem ser abençoado? Né, Deus tinha que olhar para você e falar assim... Hoje, eu não poderia ter criado... eu só criei a humanidade por causa dele. Não é isso que Deus quer ouvir. O que Deus quer ouvir de nós, de mim, de você, é eis-me aqui. A palavra, Deus está nos dando a palavra, está nos dando o alimento, porque Ele está dizendo, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Desde o início do ano, Deus está falando assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E Ele está dizendo assim desde fevereiro, eu é que vou guerrear as tuas guerras. Eu é que vou guerrear as tuas guerras. Você sabe o que eu penso nisso? Quando quando eu penso nisso daí, o que me vem à mente? Eu falo, coitado dos meus inimigos. Rapaz, comigo batalhando em oração já tinha dó, agora então... Coitado de quem se levanta contra mim, coitado de quem abre a boca para falar alguma coisa contra mim, ou contra o meu ministério, ou contra aquilo que Deus
me colocou nas mãos para fazer. E é dessa forma que você precisa olhar para frente, querido. Porque Deus está falando para você, não é só para mim. Ele está falando, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Sou eu que vou guerrear as tuas guerras. Eu estou cuidando de você. Eu não vou deixar faltar comida na tua mesa. Eu vou estar protegendo você. Não vai faltar um lugar para você repousar. No ano passado Deus disse que ia suprir toda a nossa necessidade, mas nesse ano Ele disse, eu vou continuar suprindo a tua necessidade, mas também vou realizar os desejos do teu coração. Mas Deus está dizendo que vai realizar os desejos do teu coração, não é para você ficar enfurnado dentro de uma caverna, se achando dono do ouro e da prata, para Deus, né, diante de Deus, mas diante das situações você não é nada, é um pobre, cego e nu, que é isso que a Bíblia diz que você é, que nós somos. Aí ele continua dizendo aqui, olha só, no verso 11, e ele disse, o Senhor, sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante o quê? Diante do Senhor, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava onde? Não estava no vento. Tem gente aqui hoje que está procurando o Senhor no vento. Não quer sair da caverna, mas está procurando o Senhor no vento. Porque olha para o vento e vê o vento derrubando tudo. Vê o vento derrubando, fendendo as rochas. Aí acha que está no vento. O Senhor está falando, sai e vem para a minha presença. Ele sabe que Deus está passando por ali. Mas ele está procurando o Senhor no vento. No vento forte. Está estabelecido na cabeça dele. Deus só se manifesta assim. Deus só faz assim. Deus só faz isso. Deus é só assim que ele faz. Não, Deus não está nisso. Deus não está nesse louvor. Deus está naquele louvor assim. Deus não está nessa igreja tão clara e tão linda. Não, na igreja escura é que Deus se manifesta. Não tem um jogo de luz para nos ajudar a entrar no clima aqui, meu Deus. Está procurando o vento. Está procurando no vento. Né? Cadê os milagres, pastor? Tem que ter milagre. Tem que ter milagre. Querido, Lutero, ele disse, foi Lutero que disse? Não. Eu não lembro agora. Eu vi hoje à tarde uma frase, porque é melhor, acho que foi Spurgeon que disse, e falou que é melhor uma palavra, oh Jesus amado, uma palavra, é melhor ouvir uma palavra que não agrada os ouvidos, mas que quebra o coração. Esse é o Spurgeon. Exatamente, agora ela respondeu para mim. Não, mas teve um outro que disse que a palavra, foi Lutero mesmo, que disse que se numa igreja a palavra não for pregada, é melhor estar num lugar onde a palavra é pregada de forma verdadeira. Tem que ser rejeitada qualquer palavra fora da Escritura, ainda que ela manifeste, faça, produza milhares de milagres. Não adianta, milagre não significa que Deus não está no vento. Deus não está no vento. Você está aqui dentro, aqui é a caverna, você está sendo preparado, Deus está falando para você sair ali para fora, para quê? Não é para procurar Ele no vento.
Não é para chegar nas pessoas que você conhece dizendo para ela, vem, porque ali Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não é para evangelizar desse jeito. Aí, pastor, o que é que eu vou falar? Você vai dar o teu testemunho, você vai falar, olha, eu era perdido. Né? Não é para cantar a música, aquela música do Já Mil e Uma Noite, né? Isso é na minha época, lá 30 anos atrás, quando eu andava no mundo, né? Tinha uma música fazendo uma sátira daquilo que acontecia dentro da igreja, né? Aí falava assim, eu andava perdido, eu era drogado. Aí falava, encontrei Jesus, aí era a música do mundo. Mas olha só, é para falar assim, eu era perdido, não havia solução para mim, eu era assim, eu era assado, mas eu tive um encontro com Jesus Cristo e Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida. Se eu que era perdido, teve solução para mim, tem para você também. Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. Evangelismo não é você falar, vem para cá, olha, vamos para a igreja, Deus vai fazer você prosperar. Isso não é evangelismo. Isso é qualquer coisa menos evangelismo. Deus não quer você lá fora, procurando Ele no vento, prometendo para as pessoas que Ele vai se manifestar no vento, porque Ele não está no vento. Ele não está no vento. Mas Ele quer que você saia daqui. Ele não quer que você fique aqui dentro. Sabe essa cadeira que você está sentado? Deus não quer que você deixe a marca do seu popozão nela. Deus está te falando com você aqui dentro para você ir procurar Ele lá fora. Mas Ele está dizendo, eu estou lá fora, mas não é no vento. Não é no vento. Aí a minha Bíblia continua dizendo assim, o Senhor não estava no vento, e depois do vento veio o quê? Veio um terremoto. Veio um terremoto. Querido, eu não sou contra ninguém orar no monte, não, eu não sou. Mas entenda, que propósito está você ver borboletas flamejantes? Que propósito tem você ver graveto pegar fogo? Que propósito vem você? Eu estava orando lá em cima, de repente eu olhei e toda a vegetação estava brilhando. Que propósito tem nisso? Eu não sou contra você ir no monte orar. Mas você quer ir no monte orar, não vai para ver graveto pegar fogo. Porque dependendo da quantidade de mato seco que tiver perto, você pode morrer queimado. Deus não estava também. Depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Não está no terremoto. Deus também não estava no terremoto. Aí, depois do terremoto, o que veio? Fogo. Né? Deixa queimar, deixa queimar. Tem fogo e fogo, irmão. Tem fogo e fogo. Porém, também o Senhor não estava no... E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Ou em algumas versões, um cício suave. Ou em outras versões, uma brisa suave. Veio uma brisa suave. Tem gente que fica procurando Deus dentro daquelas igrejas que parece que soltaram uma bomba lá dentro. Tem Deus lá? Tem, irmão. Não estou julgando eles, não. Mas não é porque nós não fazemos aquilo tudo que Deus não está aqui. Até porque, domingo eu li um versículo que está lá em Tiago, capítulo 3. Eu não sei qual é o versículo, mas está entre o 10 e o 15. Quando Paulo pega e fala, Tiago fala assim, pode uma figueira
produzir uvas e uma videira produzir figos? Tem muita gente que é videira e quer produzir figo. Tem muita gente que é figueira e quer produzir uva. Eu já disse aqui uma vez, a respeito de um pastor muito famoso. E quando eu era pastor em algumas cidades, lá em Tangará da Serra, eu tive vários problemas com pessoas que assistiam o programa da televisão desse abençoado. Por quê? Porque lá ele falava um monte de coisa, isso e aquilo e tal. Aí o pessoal vinha fazer reunião comigo e com ela. Por quê? Porque eles queriam que na igreja que a gente estava pastoreando, a gente fizesse aquilo. Não, tem que ser desse jeito, pastor. Por que não pode ser? Falou assim, porque nós produzimos esse fruto. A igreja dele produz esse fruto. O propósito dele é esse. O nosso é esse. Ah, pastor, mas eu não concordo. Eu falei, então vai para a igreja dele. Lá você produz o que você quer. Aqui não. Aqui nós produzimos esse fruto. O que Deus espera de mim e de você? Deus está esperando que a gente saia daqui. E quando chegar lá fora, a gente não procure Deus do jeito errado, da maneira errada. A gente não faça as coisas de qualquer jeito. A palavra de hoje, o que Deus está dizendo, primeiro, você precisa ter aliança. A responsabilidade é tua de ter aliança. Você sabe o que é ter aliança? Sabe o que é ter aliança? Se não sabe, você vai ficar sabendo agora. Eu e a minha esposa, nós somos casados. A minha Bíblia diz assim que eu e ela, nós deixamos de ser dois e passamos a ser o quê? Uma só carne. Sabe o que significa? Que quando você olhar para ela, se você não me enxergar, está errado. Quando alguém olhar para mim, quando um homem olhar para ela, tem que me enxergar nela. E por causa disso aqui, da aliança. Quando a mulher olhar para mim, tem que enxergar ela por causa disso aqui, por causa da aliança. Então sabe quando que você tem aliança? Quando as pessoas olham para você, você tem aliança com Deus, quando as pessoas olham para você e sabem quem é o teu Deus. Quando as pessoas olham para você, e mesmo que você não esteja com uma camiseta bonita como essa camiseta aqui, da nova geração de jovens, mesmo que você não esteja, elas sabem de que igreja você é. Qual é a igreja sua? Ou quando as pessoas olham para você e falam assim, você é da Assembleia de Deus. Então você precisa se parecer mais com a geração eleita. Entendeu? Por quê? Porque quando você tem aliança, você fica parecido. Por que as pessoas... Pedro estava lá dando uma de malandrão lá, querendo saber o que estava acontecendo com Jesus lá no meio do povo, vou descobrir e tal. E chegava lá, aí o pessoal olhava para ele e falava, você é um dos discípulos dele. Eu? Não, não sou não. Você é sim. Por quê? Porque Pedro, apesar de estar ali negando, Pedro tinha o quê? Uma aliança com Jesus. Quem tem aliança se parece. Se parece. Quem tem aliança fica parecido. É a primeira coisa que Deus está falando aqui. Segunda coisa que Deus está dizendo aqui para você nessa noite. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Deus está dizendo, não saia da minha presença, eu estou cuidando de você, eu não vou deixar faltar comida, eu não vou deixar faltar nada, eu vou suprir você, eu vou te levar até aonde eu quero te levar, e eu vou te sustentar até lá. É isso que Deus está dizendo para você, aqui nessa noite. E Ele está dizendo, olha, eu estou te dando um alimento, eu estou colocando em você
uma comida para quê? Para que você faça a minha vontade. Para que você mostre para as pessoas aonde que eu estou. Mas eu não estou no vento forte. Eu não estou no terremoto. Eu não estou no fogo. Eu estou aonde? Na brisa suave. Porque qualquer mente humana, na hora que vê um vento forte, querido, que é muito espiritual, o que ele acha? Ele acha, não, Deus está aqui. Não. Deus não está aqui. Aí, querido, dá uma olhada só. Diz assim o verso 13. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Só que ele não saiu para onde Deus queria que ele fosse. Deus queria ele de pé, em cima do monte. Mas ele saiu, enrolou o rosto na capa e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele já tinha visto o vento, o terremoto e o fogo. E ele já sabia que Deus não estava nesses negócios. Aí Deus falou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Você sabe por que Deus fez tudo isso com Elias? Para ver se ele mudava de opinião. Mas o bicho era tão cabeçudo, irmão. Cabeçudo, que depois dele ver tudo isso, depois dele ver tudo isso, olha o que ele fala para Deus. E ele disse, verso 14: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Oh, coitadinho, né? É o bicho da goiaba. É a azeitona da empadinha, o Elias. Né? Nossa. Se Deus colocar, fala assim, quem vai ficar? Ele põe o pé lá e fala, não, eu estou lá. Se Lúcifer não tivesse levantado, acho que Elias tomava o lugar dele para querer tomar o lugar de Deus. Porque tem uns irmãos, eu não posso nem chamar de irmão, tem umas pessoas que estão assim, eles se acham tão, mas tão. Aí ele continua dizendo, zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Vamos ler o versículo 10 para ver se é diferente. É a primeira vez que ele falou isso. Versículo 10 ele disse assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conceito, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. Está diferente. Antes do fogo, antes do terremoto, antes do vento forte, o discurso dele era esse. Depois do terremoto, do fogo e do vento forte, o discurso dele continuou o mesmo. Irmão, você vai sair daqui hoje a mesma pessoa que você entrou? A mesma pessoa que saiu da tua casa? Porque se você sair daqui, do que te adiantou um louvor como esse que nós ministramos? Do que te adiantando uma palavra como essa que está chegando até você? A unção que está sendo derramada neste lugar, mas eu não estou sentindo, mas Deus tem compromisso com o teu sentimento. Deus tem compromisso com a palavra dele. A palavra dele diz que quando tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele ali está no meio deles. Então ele está aqui. Você vai voltar do mesmo jeito para casa? Não. Aí ele pega e Deus pega e fala para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele começa a mesma ladainha: coitadinho de mim, eu sou o cara, mas ninguém me valoriza.
Aí Deus pega e fala assim para ele, olha só. E o Senhor lhe disse, vai, bonitão, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre o rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Espera aí, ele não estava fugindo com medo de morrer? Por que Deus falou para ele voltar para fazer tudo isso daí, para ele soltar a mão do arado, e ele voltou? Por que ele voltou? Ele não estava mais com medo? É frescura mesmo, irmão. Aí olha só, Deus continua dizendo, e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Geu, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Aí ele fala no verso 18, você acha que você estava sozinho, que você era a azeitona da empadinha, que você era o único, o bonitão, o todo-poderoso? Não, também eu fiz ficar em Israel, além de você, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Você não é o único, Elias. Você não é o único. Você não é o único. Você não quer fazer a minha obra? Tudo bem, Elias. Tudo bem. Querido, é direito nosso não fazer a obra. É direito meu, direito seu. Essa semana eu li que aumentaram em 57% os pastores que estão se aposentando e abandonando o ministério. Eles não estão desviando. Eles estão falando, não, eu não quero mais trabalhar com gente, não quero mais. Aí eles alegam desgaste e estresse. E estão se aposentando, estão largando o arado. É direito, quer largar, larga. Só que eu vou falar uma coisa para você. Quando nós não temos serventia para Deus, nós não podemos mais viver aqui. Elias, depois de tudo isso daqui, Elias, ele subiu para o Senhor. Ele não morreu, ele foi vivo para o Senhor. Ele foi para lá, mas, nossa, eu gostaria, pastor, eu queria ser igual a Elias, eu queria que uma carruagem de fogo aparecesse assim e me levasse para o Senhor. Então seja um tonto igual a Elias. Rejeita o chamado dele. Continua, vê tudo que Deus está fazendo e não confia nele. Não confia. Querido, Elias foi um homem de Deus. Ele foi para o céu, ele está lá junto com o Senhor, mas nisso daqui ele não é exemplo para mim e para você. Nesse ponto aqui, o que nós precisamos fazer? Eu falei, não, Senhor, desculpa, eu não quero carruagem de fogo para mim, não. Não, eu já li aqui na Bíblia, eu vi Elias aqui, ó. Não, eu já vi até uma cena na televisão de Elias indo no redemoinho embora. Não preciso disso. Não precisa me mostrar, não quero ir, não. Não quero. Por quê? Porque o que Deus quer de mim e de você, querido, Ele quer que a gente reconheça que Ele é Deus. Que Ele é Deus. E que nós não somos nada sem Ele. Nós não somos nada. Nós não passamos de pó. Né? Hoje eu estava meditando numa palavra lá naquele capítulo 24 de Mateus. Aí tem um texto ali, eu não lembro o versículo. Vê o versículo para mim. Que fala assim, Deus dizendo assim, passarão os céus e a... Mas o que não passará? A minha palavra. Aí tem gente que fala assim, não, mas ali está escrito, pastor, passará os céus e a terra. Mas não fala nada de ser humano. Você é feito de quê? Então você vai passar. Já o era. Você sabe por que Deus tem compromisso comigo e com você? Por que Deus tem compromisso com você? Por causa da palavra. Deus não tem compromisso com você porque você é mais bonito. Deus não tem compromisso com você porque você está aqui. Se a palavra dele estiver em você, ele tem compromisso contigo. Aí ele tem compromisso contigo.
Por quê? Porque ele olha para você, aí ele fala assim, não, eu coloco a minha palavra acima do meu próprio nome. 138 de Salmos, versículo 2. Eu velo para que a minha palavra se cumpra. Está em você? Então, filho, você está protegido. Você está guardado. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Ah, estou cheio, estou... Pronto. Elias era um homem de Deus, sim ou não? Mas deixa eu falar um negócio para você. Não queira fazer as coisas de Deus do teu jeito, porque do teu jeito Deus não aceita. Nós estamos vendo, não é um simples, uma pessoa, não é um José Francisco da vida aqui, querido. Nós estamos vendo um Elias. Nós estamos vendo um Elias, um profeta. A gente acabou de falar sobre os feitos dele. Se juntar sete foram os grandes milagres que Deus fez através de Elias. Estamos falando de Elias. E o que Deus está mostrando para nós é o seguinte, fala assim, Elias, eu reconheço o próprio Deus, eu reconheço tudo que você fez, que eu fiz, você se deixou usar por mim. Fala assim, mas agora, filho, não é do seu jeito não. É do meu jeito, você não quer ir, você tem direito, mas eu não deixo você ir não. Você não quer a morte? Vou te matar então. Você vai vir para junto de mim, eu vou trazer. Quem quer ir para junto do Senhor hoje? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, para você não ir para junto do Senhor hoje, não queira servir a Deus do seu jeito. Não é do seu jeito. Mateus 24, 35, né? Passarão os céus e a terra. Você vai passar também. Mas a palavra não passa. Mas a palavra não passa. Querido, tinha a palavra sobre a vida de Elias ou não tinha? Tinha. Você sabe por que tinha, que eu sei que tinha? Quem que era Eliseu? Para a gente poder encerrar duas coisas. Eliseu, seria Eliseu que a gente conhece se Elias não tivesse desistido do ministério dele? Não tinha. Não tinha. A minha Bíblia diz lá no capítulo 1:8, Deus falando para os discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Amém? Aí sabe o que eles fizeram? Eles pegaram umas cadeiras, colocaram o popozão em cima, e falaram, nós vamos ficar em Jerusalém, nós não vamos para lugar nenhum mais. E ficaram. Veio o Espírito Santo, capítulo 2. Veio o Espírito Santo sobre eles. O que eles fizeram? Profetizaram, pregar. Deus estava com eles, sim ou não? Mas eles decidiram ficar em Jerusalém. Mas Deus disse, vocês vão receber poder para poder pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até onde eu te enviar. Mas eles decidiram que ia ficar em Jerusalém. E ficaram. Aí você vai ler o capítulo 8, versículo 1. Sabe o que acontece? Deus manda uma perseguição, meu irmão. E aí a espada comendo nas costelas de discípulo, que já eles caçaram um jeito de, Judéia, Samaria, Macedônia, Grécia, correu para tudo quanto foi lado. Mas ainda assim, eles ficaram, tímidos. Aí o que Deus faz? Capítulo 9 de Atos, ele fala assim, tem um camarada, subindo para Damasco, cheio de autorizações, cartas escritas para eles, é para matar os discípulos, é para encarcerar aqueles que vocês pegarem pregando Jesus. E ele foi, e está lá no cavalinho dele, na iguinha pocotó dele, e está indo, o que acontece? Aparece Jesus para ele.
ele cai. E ele fica, não vê mais nada. Aí ele pergunta, né, quem está aí? Não, Jesus fala para ele, Saulo, Saulo. Aí ele cai, fica de joelho, aceita Jesus. Aí ele saiu pregando para todo mundo. O que aconteceu com ele? Ficou cego, ele continuou cego. Mas esse Jesus é muito mau, por que não curou o homem? Foi cego, irmão. Aquilo que foi pregado aqui nas 2 vezes que nós pregamos aqui. Você não se discipula. Ele teve um encontro com Jesus, mas ele precisou de alguém para discipular ele. Aí ele falou assim, ó, tu vai lá, fica lá em tal lugar que um homem chamado Ananias vai te procurar. Aí Deus vai e fala para Ananias, Ananias, tu vai lá numa rua chamada direita, tu vai procurar um homem Saulo, ele está orando, e eu quero que você vá lá. Saulo, eu? Por que eu, Senhor? O que eu fiz? Ué? Não, ele é para mim um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Mas esse homem que está matando e está prendendo todo mundo que fala de ti. Eu falo assim, não, eu já sei o quanto ele vai ter que sofrer por minha causa. Então vai lá. Então ele se converteu, se converteu, está lá. E para você vir bem tranquilo, eu acho que foi até por isso que Deus mandou ele ficar, deixou ele cego, para Ananias ir lá. Tranquilo. Né? Falou, já que ele está cego, Senhor, eu vou. Aí ele foi. Quando chegou lá, orou com ele, viu o que era realmente, aí orou com ele, ele voltou a ver. Aí ele foi batizado. E aí o que acontece agora? Ele fica muito tempo lá nessa cidade. Ananias discipulando ele, trabalhando com ele. Por que Ananias estava fazendo isso com ele? Porque tudo aquilo que era velho tinha que ser tirado e ter colocado algo novo nele. Isso. Porque ele sabia ser judeu, mas ele não sabia ser cristão. Entende? Tem crente que não sabe ser cristão. Ele sabia ser judeu, mas ele não sabia ser cristão. Aí ele foi ministrado por Ananias, assim que ele estava pronto, o que ele fez? Ele saiu para pregar. Até um dia, querido, que ele chegou, mas aí não foi arrogância, foi até uma demonstração de humildade tremenda. Ele chegou e falou assim, olha, o que devo eu? Eu não tive o privilégio de andar com Jesus. Mas o que devo eu para eles que andaram? Eu fiz sozinho mais do que todos eles juntos. Mas ele fez por quê? Porque ele teve uma aliança verdadeira com o Senhor. Amém? Uma aliança verdadeira. E essa aliança verdadeira o fez parecido com Jesus. Deu a ele a autoridade para pregar assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Assim como eu sou de Cristo. Você tem essa capacidade de dizer, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Cristo faria o que você faz? Querido, fica de pé, em nome de Jesus.